Boa noite, que privilégio estar aqui pela primeira vez na Igreja Adventista da Granja Viana. É um prazer estar com meu amigo, o pastor Alex. Antes mesmo do culto começar, já estivemos reunidos com a liderança da igreja, sonhando, pensando nessa semana muito especial que vai ser a Semana Santa. Eu estou acompanhado hoje da minha esposa, a Melina. Amor, dá uma saudação para o pessoal, dá uma saudação para ela também, pessoal. Aí, nós tivemos um dia bem alegre, bem intenso, participando de celebrações do Ministério Jovem, em Diadema, aqui em São Paulo, capital, também mais próximo, e agora o privilégio de conhecer a igreja. Hoje, eu gostaria de partilhar uma mensagem com vocês, que tem que ver com o nosso papel como cristãos neste planeta, a nossa vocação como discípulos de Jesus. Mas antes de abrir a Bíblia, antes de começar a nossa mensagem desta noite, eu queria agradecer a Raira, nossa pianista, que gentilmente aceitou me acompanhar em algumas canções. Eu gostaria de cantar uma canção que fala sobre a decisão que nós temos de louvar o nome do Senhor, mesmo quando atravessamos dias maus. Eu lembro da história de uma menininha que ia para a igreja com a sua mãe, e era um dia ensolarado, o sol brilhava forte, o céu estava bem azulzinho, e as duas andavam de mãos dadas na direção da igreja, e a mãe, vendo aquele dia tão bonito, e as cores das flores tão pulsantes, ela decidiu dar uma lição espiritual para a filha. Ela disse: filha, está vendo que dia lindo? A menina falou: sim, mãe, está um dia lindo. E a mãe disse assim: então, filha, Deus nos ama. Amém, irmãos? Deus nos ama. Acontece que uma semana depois, mãe e filha iam de novo para a igreja, mas agora o sol não tinha aparecido. Nuvens, um céu cinza, ameaçando chover. As duas iam de mãos dadas debaixo de um guarda-chuva. Nesse dia, a mãe não disse nada, mas foi a menina que puxou a conversa. Ela disse: mãe, posso te perguntar uma coisa? A mãe disse: pode, filha. E a pergunta da menina foi: mãe, e hoje, Deus ama a gente? Será que Deus nos ama quando o sol não aparece, quando a gente enfrenta dias difíceis? Eu gostaria de cantar uma canção que foi composta pelo maestro Jader Santos e se chama Escolhi Louvar Teu Nome. Pai, a Ti o meu viver entrego, sinceramente eu te peço, vem ser comigo, meu Senhor. Tentei ser forte, mas eu já falhei, 1000 vezes já me perguntei, se tudo é tão frio e o sol já fugiu, eu não consigo mais cantar. Vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar Teu nome, pois eu sei o Deus que Tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar Teu nome, porque
porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Pai, o medo às vezes é cortante, vem visitar-me a todo instante, bem junto a ti preciso estar. Meu Pai, talvez não saiba nem pedir, mas vem com teu amor ouvir meu clamor. Se tudo é tão frio e o sol já fugiu e eu não consigo mais cantar, vem, acalma o meu coração. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Escolhi louvar teu nome, porque esse é o teu querer. O teu amor é vida, dessa vida eu quero ter. Amém? Essa música o pastor Jader Santos compôs quando estava enfrentando um câncer. Ele compõe muitas canções. Aliás, deixa eu dar um spoiler aqui. Está para sair o novo Inário Adventista. E no novo Inário nós vamos ter 30 canções do maestro Jader Santos. Mas quando atravessava aquela doença terrível, parou de compor. E um dia a esposa dele, a Lúcia, disse assim: amor, você não vai mais cantar? Não vai mais compor? E ele se assentou ao piano e disse: eu hoje escolhi louvar o nome do Senhor. Que essa seja a sua canção também. Eu quero cantar mais uma canção agora. Esta eu tive a alegria de escrever quando pastoreava lá em Brasília, na mesma igreja que o pastor Alex pastoreou antes de mim, a Igreja Central de Brasília. Compus uma canção que para mim é uma oração de um pastor, mas também é uma oração de entrega, é uma oração da nossa vida, entregar nossa vida, nosso futuro, nossos planos nas mãos de Deus. Queria que você fizesse das palavras dessa canção também a sua oração nesse momento. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso
ser forte, pois muito há que enfrentar, buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão, e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo, e saibam que vivo meus dias inteiros para ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, para estar onde pedes, para ter o que deres, para ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão, e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo, e saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros para ti. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Raira, pelo acompanhamento. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor junto comigo para a nossa reflexão desta noite no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler uma porção conhecida a partir do verso 13. Aqui estamos, Mateus capítulo 5, vamos ler a partir do verso 13. Se você achou, acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Verso seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Essa é uma porção, é um pedaço do Sermão da Montanha. Alguns dizem que esse é o texto, ou esta
ou este é o ensinamento mais conhecido do Senhor Jesus. Depois de falar do que acontece no coração, na vida daqueles que aceitaram o Evangelho, ou seja, as bem-aventuranças, são felizes, aqueles que são humildes, que são bondosos, que amam a justiça, enfim, depois de descrever o que acontece dentro daqueles que aceitam o Evangelho, Jesus agora passa a descrever qual é o papel dos seus seguidores no mundo, e ele começa a fazer isso através de duas ilustrações. Ele diz, vocês são o sal da terra, e ele diz, vocês são a luz do mundo. Eu acho interessante que até a ordem com que Jesus apresenta essas ilustrações, até a ordem, primeiro isto, depois aquilo, até a ordem é importante. Primeiro Jesus diz, vocês são o sal da terra. E eu queria hoje à noite falar para vocês 3 utilidades do sal e tentar através disso aplicar ou trazer lições espirituais para a nossa vida e para o nosso papel no mundo como seguidores de Jesus. Pode ser assim? Se você está anotando aí na sua Bíblia, anota, são 3 coisas. Se está com o celular, abre um bloco de notas e registra para você guardar e apresentar isso para alguém e compartilhar depois. 3 coisas. O sal serve para muita coisa, mas eu escolho 3 hoje, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, o sal serve para preservar. Eu não sei se você sabe, mas no passado o sal era utilizado para preservar muitos alimentos. Eu lembro, quando eu era garoto, visitava na época das férias a casa dos meus avós. Eles moravam numa cidade pequena no interior do estado do Maranhão. A família entrava no carro, a gente fazia aquela viagem de um pouco mais de 2 horas, e quando eu chegava lá, na casa do meu avô materno, a gente ia para o quintal, porque essa era a diversão das crianças pequenas, e muitas vezes eu vi o meu avô fazendo um negócio que eu demorei para entender o que era. Tinha um varal no fundo da casa, mas era um varal diferente, era um fio assim de ferro, tinha que ser bem robusto, porque tinha que aguentar bastante peso, e naquele varal, ou sobre aquele varal, o meu avô colocava carne, e a carne ele enchia de sal. Eu demorei para entender o que era aquilo, pessoal. Alguém já viu esse negócio aí acontecendo? Sal na carne, aquela coisa toda. Carne de sol. O sal, ele tem uma capacidade de retardar o processo de apodrecimento de alguns alimentos. O sal preserva os alimentos. E aqui eu já peço licença para vocês, para trazer uma aplicação espiritual para a nossa vida. Jesus disse para os seus discípulos, vocês são o sal da terra. E eu fico pensando que talvez uma parte da nossa missão neste mundo seja preservar coisas, valores que o tempo e o pecado estão destruindo aos poucos. Nós fomos colocados no planeta Terra, irmãos, queridos amigos, fomos colocados como seguidores de Jesus nesse planeta para preservar coisas que o tempo e o pecado estão destruindo aos poucos. Onde está um filho de Deus, uma filha de Deus, onde está um discípulo de Jesus, onde está um seguidor de Cristo, ali existe uma espécie de muro de contenção, existe uma espécie de proteção para valores, para realidades, para instituições que Deus inventou, mas o tempo e o pecado estão tentando destruir. Você quer saber uma coisa que parece que está acabando? A família. Sabia disso? Quer ver uma coisa que parece que está acabando e a gente parece que acha que agora acaba mesmo? O casamento. Sabe uma outra coisa que está acabando? Honestidade. A gente dá um presente para quem é honesto, não é? Acontece que o chamado de Jesus é para que eu e você sejamos o sal da terra e nós somos enviados ao mundo para preservar. Você chega no ambiente de trabalho e parece que para sobreviver naquela empresa, ou naquela repartição, ou naquele lugar, só é possível sobreviver se for dando um jeitinho, trapaceando, puxando o tapete.
Mas onde o mundo diz que a realidade é a trapaça, é a desonestidade, um filho de Deus, um cristão chega ali, e ali chega a honestidade, ali chega a verdade, ali chega o reino de Deus. Irmãos, onde um filho de Deus, onde um seguidor de Jesus chega, ali o reino de Deus chegou também. Deus colocou você no mundo para preservar coisas que o tempo e o pecado estão tentando destruir. A verdade, a generosidade, a justiça, o amor. A Bíblia diz que no fim dos tempos, o amor ia se esfriar, o amor ia, parece que rarear, ia acabando. Mas onde está um filho de Deus, como o sal da terra, ele é enviado para preservar coisas que o tempo e o pecado estão tentando destruir. Número 1, anotou? Número 2, essa eu vou contar primeiro a história, depois eu digo para que o sal serve. Quando eu fazia o curso de teologia, eu estava no 4º ano, eu tranquei o curso no 1º semestre e fui morar 1 ano nos Estados Unidos. Para aprender um pouco o idioma, para trabalhar, eu comportei, eu ajudei uma igreja, fui pastor associado de uma igreja de fala portuguesa, e foi muito legal a experiência, mas o que eu mais lembro é que eu queria muito ver neve. Irmãos, é isso que o pobre sonha, né? Eu queria ver neve. E eu lembro que era uma manhã de Natal, eu dividi o quarto com um amigo, que hoje também é pastor Charles Siqueira, e eu lembro que era manhã de Natal, ele me acordou, falou: Cândido, acorda. Eu falei: está muito cedo. Falou: acorda, tem neve lá fora. E eu falei: que legal. Pessoal, eu saí porta fora, e quando eu for mostrar para os meus filhos a foto do pai deles vendo neve pela primeira vez, eu vou passar uma vergonha, viu? O cabelo todo bagunçado, aquela cara inchada, um moletom todo esquisito, e no pé um chinelo, uma sandália havaiana. Olha a coisa desorganizada, né? Não está preparado para ver a neve. E aí a neve é assim, você sabe, o primeiro dia é lindo, o segundo dia é encantador, no terceiro dia, quando não para de nevar, você começa a se preocupar. Eu lembro de uma época que a neve bateu assim na metade da porta. Eu falei: agora, como é que faz? Como é que vive nesse lugar? Eu lembro que tinha neve no gramado, tinha neve na frente da casa, mas não tinha neve na rua, no asfalto. Falei: isso que é um país organizado, né? Neva no lugar certo. O Charles falou assim: você é tonto mesmo, né, rapaz? Você não lembra ontem, quando a gente estava voltando para casa, que tinha um caminhão vindo na nossa frente? Falei: sim, que tinha um negócio atrás do caminhão assim, tipo um jato, jogando um negócio. Ele falou: sim, você não sabe o que era aquele jato? Falei: não, nunca vi no Brasil. Ele falou: era sal. E aí, pessoal, uma vez eu estava pregando sobre isso, tinha um professor de química, e ele me deu uma aula para explicar isso. Deixa eu traduzir aqui para o que eu leigo entendo. O sal faz o gelo derreter mais fácil, ok? Está entendido assim? O sal, o governo lá calcula quanta neve vai cair, e que dias vai nevar mais forte, e com antecedência eles colocam sal nas rodovias, nas avenidas maiores, nas ruas dos bairros, nas ruas menores, e aí no asfalto o sal impede o gelo de permanecer lá. O sal faz o gelo derreter mais fácil. E eu fico pensando, pessoal, se quando Jesus nos enviou e Ele disse: vocês no mundo são o sal, vocês são o sal da terra, se Ele não estava pensando que nós, seus seguidores, fomos enviados a esse planeta para quebrar a frieza do tempo que nós vivemos? A pandemia só aumentou uma realidade que nós já experimentávamos, né? Distanciamento. A gente já estava distante, né? De alguma forma. Um amigo meu uma vez me falou assim: Cândido, para mim o mundo hoje parece um grande elevador. Falei: como assim? Falou: pensa no elevador. Você entra no elevador, e o elevador é aquela caixa de ferro em que a gente entra, e as pessoas dentro do elevador, elas não se olham, elas não se falam, e elas não se tocam. É um fenômeno social. A gente entra, todo mundo fica olhando para os numerozinhos, esperando a hora de descer, e o mais educado fala assim: boa tarde, e vai. O mundo se tornou um grande elevador, pessoal. A gente não se olha no olho, a gente não percebe as expressões uns dos outros, a gente não está interessado uns nos outros. Você já percebeu como é que a gente conversa quando a gente se encontra? A gente encontra um conhecido e fala assim: e aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem.
Acabou a conversa. Você quer saber uma coisa desconcertante? Se você cruzar alguém no supermercado, num shopping, em algum lugar, e você falar assim, e aí, tudo bem? E a pessoa falar assim, tudo mal. Nós estamos despreparados para essa conversa. O que fala depois dessa frase? Tudo mal? Então, e agora? Era para dizer tudo bem, né? A gente pode estar tudo mal, mas a gente não quer falar para as pessoas que a gente está tudo mal, porque a gente não quer expor a nossa vida, porque a gente não quer que as pessoas entrem na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente também não tem disposição para entrar na vida delas. Se tem problema na vida delas, eu não quero saber, então eu seguro os meus problemas, porque eu espero que você segure os seus problemas, e nós vamos vivendo nesse teatro social de pessoas que dizem que está tudo bem, quando está tudo mal. Mas os discípulos de Jesus foram colocados nesse planeta para quebrar esse estado de coisas, para romper esse ciclo, para quebrar a frieza, a indiferença do tempo que nós vivemos. Sabia disso? Um cristão é o primeiro a olhar, o cristão é o primeiro a falar, o cristão é o primeiro a estender a mão, o cristão é o primeiro a abrir a porta, o cristão é o primeiro a estender o convite, a colocar a mesa, o cristão é o primeiro a incluir, a abraçar, a perceber, a envolver. O cristão é o sal da terra, onde chega um filho de Deus, um discípulo de Jesus, ali chegou o sal que quebra essa frieza, essa dureza, essa indiferença do tempo que nós vivemos. Uma vez um professor contou uma história, ele também morou num país de inverno rigoroso. Foi fazer o mestrado, e aí arranjou um emprego para pagar os estudos. Muito esperto, né? Era um país, como vários, né, que não tem um frentista, né? Você para o carro, desce do carro, abastece, vai lá e paga e tal. Mas quando é o inverno, e é um frio rigoroso, os postos contratam um frentista. E esse professor, amigo, ele arranjou um emprego como frentista no inverno. Mas ele falou assim, ó, quer ver como eu sou esperto? Eu vou pegar o turno da madrugada. Que ninguém vai abastecer o carro, menos 20 graus lá fora, né? Então, ele ficava lá numa salinha, fechada, aquecedor ligado, todo tranquilo, ouvindo um rádio, sei lá, lendo um livro. E estava lá, já era quase meia-noite. De repente, estrada, cidade pequena, estrada deserta, e aparece um farol. Falei, uau, essa hora, está indo para o hospital, certeza. O farol começa a diminuir a velocidade, e dá seta para o lado do posto. Aí o problema começou, né? Falou, está repreendido. Quem que vai abastecer? Não, vai atender o celular. Não, vai parar só para atender o celular. E aí o carro foi vindo e parou graciosamente do lado da bomba de gasolina. Aí o professor teve que pegar sua luva, seu cachecol, seu gorro, e abriu, menos 20 graus lá fora, aquele vento, aquela friaca, e ele já estava chateado. Cada passo que ele dava na direção daquele carro, o ódio aumentava. E ele se perguntava, quem é que está aqui para abastecer um carro essa hora? Quando ele foi chegando perto do carro, ele percebeu, lá dentro do carro tinha uma velhinha. Ele falou, isso é hora de velhinha estar fora de casa, meu Deus. E ele foi indo na direção do carro, e quando ele chegou bem na porta, assim, do lado do carro, aquela senhora baixou o vidro. E quando ela baixou o vidro, ela disse, boa noite, meu filho. Eu imaginava que ia ter alguém trabalhando aqui, e eu trouxe para você um chocolate quente e um biscoito. Uau! Literalmente quebrou o gelo. O sal da terra é esse. Nós somos colocados nesse planeta, pessoal, para quebrar a frieza, a dureza, a indiferença do tempo que nós vivemos. Quando você chegar lá na sala, quando você chegar no escritório, quando você chegar no seu condomínio, quando você entrar no elevador, ali chegou o sal da terra. Ali as barreiras são quebradas, ali as pontes são construídas, ali o sorriso é aberto, ali as mãos se estendem, ali o coração se abre, ali as amizades surgem. Nós fomos colocados no planeta Terra para preservar o que o tempo e o pecado estão tentando destruir e para quebrar a frieza do tempo que nós vivemos. Terceira e última coisa. Você sabe, né? O mais básico de tudo, o sal serve para revelar o sabor. Ressaltar o sabor.
mostrar o sabor da comida. Não pode faltar, mas também não pode exagerar. Na medida certa, o sal revela o sabor. E fico pensando também, se não era essa a intenção de Jesus quando disse: vocês são o sal da terra. Vocês foram colocados no mundo para mostrar às pessoas à sua volta o verdadeiro sabor da vida. Quer que eu te fale uma frase complicada que Ellen White escreveu? Ellen White, escritora americana e voz profética aos adventistas. Ela disse assim: os cristãos deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. Você sabe que às vezes é o contrário. Eu morava em Brasília e um garoto, um jovem, foi na minha igreja, o nome dele era Igor. A gente fez uma amizade e começamos a estudar a Bíblia juntos. No primeiro dia que a gente foi estudar a Bíblia junto, ele falou assim: pastor, gosto muito de você e quero muito aprender a Bíblia com você, mas deixa eu já combinar uma coisa agora com você: não quero ser da sua igreja. Tá bom, qual o problema? Sem nenhum problema, nós vamos estudar a Bíblia. Mas uma curiosidade: por que essa convicção tão forte? Ele falou: não, pastor, é que lá no escritório, na repartição pública que eu trabalho, chegou uma senhora para trabalhar também. E ela tinha uma vida tranquila, estava tudo certo, mas depois que ela entrou para essa sua igreja aí, ó, o negócio ficou feio. É doença, é o casamento balançando, os filhos com problema, e sabe, pastor, olha, virou uma tragédia a vida daquela senhora. Então, eu quero aprender a Bíblia, mas vamos ficar só nisso. Eu não quero ser dessa tua igreja não, porque deve dar ruim para quem entra nessa tua igreja aí. Eu sei que aqui na nossa igreja não tem ninguém assim, mas eu já conheci muitos cristãos que parece que comeu e não gostou. Limão azedo, sabe? Aquela coisa miúda, triste, complicada. Sabe que tem pessoa que vive assim, ó, ai, ui, irmão, ora por mim, e vai falando, vai envergando assim, sabe? Eu lembro da história daquela senhora que foi à igreja, no final do culto, foi conversar com o pastor, falou: pastor, você pode orar por mim? Falou: posso, irmã? Qual que é a questão? Pastor, ora por mim, porque eu não tenho boa saúde, eu não tenho mais meu esposo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho meus filhos perto. Pastor, ora por mim, não está fácil. O pastor orou por ela. Na outra semana, a irmã foi na igreja de novo. E aí, ela falou assim: pastor, ora por mim. Falou: ora, irmã, qual que é a questão? Pastor, ora por mim, porque eu não tenho dinheiro, não tenho boa saúde, não tenho carro, não tenho meus filhos perto. Pastor, ora por mim, pastor, está difícil. O pastor orou. Na terceira semana, a irmã pediu mais uma vez essa oração, e o pastor falou: irmã, nós vamos orar hoje, mas nós vamos fazer um exercício. Essa próxima semana, a irmã vai para casa, vai pegar uma folha de papel, vai pegar uma caneta, e a irmã vai escrever nessa folha tudo o que a irmã tem. O que a irmã não tem, eu já sei. Agora a gente quer saber o que a irmã tem, tá bom? Combinado, pastor. Uma semana depois, era o pastor que estava procurando a irmã. Viu lá no fundo da igreja. Vou conversar, viu? Terminou o culto, o pastor foi nela, colou. Irmã, fez o nosso combinado? Fiz, pastor. E aí, anotou o que a senhora tem? Sim, pastor. Então, irmã, em nome de Jesus, fale o que a senhora tem. E ela começou a lista. Pastor, eu tenho reumatismo, eu tenho pedra nos rins, eu tenho enxaqueca. E começou a lista. Você sabia que tem gente assim, longe daqui, mas tem gente assim. E como é que eu entendo que o cristão, ele deve ser a pessoa mais feliz? Pastor Cândido, você chegou aqui hoje e você está dizendo que se eu aceitei o Evangelho, se eu sou de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, eu não tenho problema? Não, eu não falei isso, não falei isso. Aliás, irmãos, Deus, Ele teve um filho sem pecado, mas nem um filho sem problema. Jesus teve problema também. Jesus mesmo disse assim, ó, nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Sabe qual a diferença do cristão para uma pessoa que não conheceu o Evangelho, não tem Jesus, não tem esperança? O cristão, ele acorda e diz assim: Senhor, acordei, eu não merecia nem estar vivo. Eu estou vivo, estou no lucro.
eu estou vivendo é na tua graça, Senhor. Acordei, e tem mais, eu não apenas acordei, eu conheci um dia o Evangelho, então eu quero viver esse dia para a tua glória, Senhor. Mesmo que hoje eu tenha desafios, tenha problemas, mesmo se eu vivesse nessa terra 60, 70, 80, 90, 100 anos de problemas, o Senhor me prometeu que tem uma vida eterna à minha espera. Eu vou viver para a tua glória, Senhor. Quando vierem os problemas, me ajuda a transformar cada obstáculo no motivo de oração, Senhor. Quando vierem dificuldades, me ajuda a transformar as dificuldades em um motivo a mais para pegar na tua mão, para permanecer ao teu lado, para testemunhar do teu amor, que as pessoas que me olharem enfrentando problemas, elas tenham um testemunho vivo do que a tua graça é capaz de fazer. Irmãos, os cristãos deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo, porque eles sabem a história depois desse mundo, eles conhecem o futuro, eles sabem quem vai vencer, e eles estão esperando a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então dá um sorriso aí atrás dessa máscara, em nome de Jesus. As pessoas que estão à nossa volta, elas deveriam, chegando perto de nós, conhecer o sabor da vida. As pessoas que tiverem contato com a tua família, elas têm que se perguntar assim: qual é o segredo? Os casais que têm relacionamento com você e a sua esposa, ou você e o seu esposo, eles tinham que voltar para casa depois daquele jantar se perguntando o que eles fazem. As pessoas que veem vocês criando os seus filhos, eles tinham que ficar se questionando: qual é a fórmula? Sabe qual é o segredo? O segredo é que Jesus entrou na nossa vida, e quem aceitou Jesus se encontrou com alegria, e quem aceitou Jesus se encontrou com o sentido da vida. É por isso que ninguém consegue roubar o sorriso dos lábios de um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo. Deus lhe deu uma missão: você é sal da terra, você foi colocado nesse planeta para preservar coisas que o tempo e o pecado estão tentando destruir. Você é sal da terra, e Jesus lhe confiou a tarefa de, neste planeta, quebrar a frieza e a dureza do tempo que nós vivemos. Você é sal da terra, você foi colocado neste mundo para revelar para as pessoas à sua volta o verdadeiro sabor da vida. Amém, irmãos? Essa é a nossa missão. Eu queria terminar minha mensagem agora dando uma esticadinha no meu braço para terminar falando da luz do mundo. Nós somos o sal, né? Mas a Bíblia diz que nós somos a luz também. O que é luz na Bíblia? Luz é verdade, luz é a presença de Deus, luz são intervenções miraculosas do Senhor, luz são oportunidades, tudo isso é o que luz é na Bíblia. E a gente vem para a igreja e fala assim: Senhor, me dá mais luz, né? Me dá mais conhecimento, me dá mais oportunidade, faz um milagre na minha vida, responde a minha oração. Eu quero luz. Agora, interessante, na Bíblia, Deus não nos oferece luz para que a gente tenha luz. Na Bíblia, Deus oferece luz para que a gente seja luz. Eu encerro contando uma pequena história. No meio da tarde, 2 jovens missionários batem à porta de uma casa. Do outro lado da porta, o anfitrião abre, ele vê aquela cena e ele é abordado com a seguinte oferta: Senhor, nós estamos visitando todas as famílias aqui da sua rua para fazer uma oração. O senhor aceitaria uma oração? Deixa eu contar um segredo para vocês. O dono da casa era adventista. E adventista não recusa oração, né? E o homem falou: tá bom, pode entrar. Abriu a porta, os 2 rapazes entraram. Quando já estavam na sala, aproveitaram a oportunidade, falaram assim: Senhor, nós já estamos aqui na sua sala, nós vamos orar, não é verdade? Antes de orar, vamos ler um texto bíblico? Se o senhor tem algum texto que o senhor gosta, ou se o senhor tem alguma dúvida bíblica, que o senhor queira que a gente conversasse, né? Um momento aqui para a gente conversar sobre a Bíblia. E o homem, você lembra qual é a igreja dele, né? Ele falou assim: tem uma dúvida, minha dúvida é sobre o sábado. Tá bom. Os visitantes se olharam, abriram a Bíblia e começaram a ler os textos. Mas não demorou muito para a visita começar a ficar complicada. Porque o dono da casa parece que falava mais do que os que estavam visitando. E ficou assim estranha a coisa. Até um ponto que ficou tão constrangedor que um dos missionários levantou e começou a ir embora.
e foi para a direção da porta. Quando o primeiro levantou, o segundo levantou também. E o dono da casa levantou em seguida. Missão cumprida. O segundo rapaz falou assim: Senhor, eu realmente vi coisas aqui que eu nunca tinha visto na Bíblia, mas antes de ir embora, eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. Eu poderia fazer mais uma pergunta? O homem todo cheio, se sentindo tipo assim, um Leandro Quadros, né? Ele falou: pode perguntar. E a pergunta daquele rapaz, desconcertante, foi a seguinte: se é o Senhor que tem a verdade sobre este tema, por que fui eu que bati a sua porta? Por que a gente quer mais luz? Deus não nos concede luz para que nós tenhamos luz. Deus nos concede luz para que nós sejamos luz. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Quando esse culto acabar, as luzes aqui se apagarem, nós nos espalharemos pelas ruas desse bairro, dessa cidade, da vizinhança. E onde você chegar, ali chegou o sal, e ali chegou a luz. Que as pessoas que entrarem em contato com você, sintam os efeitos de sal e luz na vida delas. Amém, irmãos? Pastor Alex, será que a gente conseguiria distribuir aquele pequeno cartão? Eu queria um aqui, por gentileza. Eu queria, antes de fazer a nossa oração final, irmãos, eu queria fazer um compromisso com vocês. Dos dias 9 a 16 de abril, eu vou estar aqui todas as noites. Vai ser a nossa Semana Santa. É o nossa série de evangelismo do Calvário. Eu recebi um convite especial, uma tarefa muito legal de estar aqui todas as noites. E para mim vai ser um privilégio. Claro, número 1, eu quero muito que você também esteja aqui nestas noites, né? Dos dias 9 a 16 de abril. Mas agora, eu espero que você tenha uma caneta aí por perto, ou alguém que está do seu lado tenha uma caneta também. Eu queria preencher junto com você esse cartão aqui. Eu não vou recolher essa folha de papel, eu quero que você deixe na sua Bíblia. Hoje nós conversamos sobre uma coisa muito simples do Evangelho, nossa missão nesse mundo. Deus não nos resgatou das trevas, Deus não nos chamou para viver na sua presença, só para a gente se encontrar 1, 2 vezes por semana aqui neste lugar, irmãos. Ele nos chamou para o seu reino, para a gente fazer a diferença nesse planeta. E aqui está um cartão que tem compromissos espirituais. Eu já estou vendo gente preenchendo. Parabéns, eu queria que você preenchesse. Se você tem uma caneta, por favor, preencha. Coloque aí o seu nome, a sua igreja, se você é membro aqui da igreja, coloque aí aqui o nome da igreja. E aí, número 1, está escrito assim, ó: desejo orar com intenções missionárias por estas pessoas abaixo. Todo dia nós oramos por pessoas. Lá em casa nós estamos orando pelos irmãos e pelas pessoas que moram lá em Petrópolis. Estão enfrentando, a ADRA Brasil está lá ajudando, nós estamos orando. Mas essa não é uma intenção assim primariamente missionária, é que Deus ajude, nós enviamos recursos e etc. Eu oro pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, essas são orações também. Mas eu queria que você colocasse aqui o nome de pessoas que você quer orar por elas, para que Deus te dê oportunidades de ser sal e ser luz na vida delas. Amém? Já colocou algum nome aí? Alguém já colocou 5 nomes aí? Alguém já colocou 5 nomes? Alguém já colocou. Então coloca aí, nome. Pode ser uma pessoa do seu trabalho, pode ser um familiar, alguém que está perto de você, da sua convivência, que você quer ser sal e luz e tem intenções missionárias com esta pessoa. Segundo ponto aqui, quero ministrar pelo menos um estudo bíblico semanalmente durante este ano de 2022. Irmãos, em 2021, a minha esposa e eu, a Melina e eu, oramos a Deus e pedimos: Senhor, nos dá 7 jovens para a gente estudar a Bíblia. E Deus nos deu essas pessoas. E foi uma experiência muito bonita na nossa casa. E eu quero te desafiar a considerar isso também. Na sua casa, com a sua família,
o cônjuge, ou o pai e o filho, estudarem a Bíblia, orar para Deus enviar uma pessoa, para você estudar a Bíblia com essa pessoa. Toma cuidado, viu? Quando a gente pede isso para Deus, Ele responde. Ele responde. Capaz de hoje à noite, antes de chegar em casa, alguém te mandar um WhatsApp, uma mensagem no Instagram: ei, você podia estudar a Bíblia comigo? Então coloque aí, ó, eu aceito, eu quero estudar a Bíblia com alguém. Número 3, desejo abrir a minha casa para um pequeno grupo, ou participar semanalmente do pequeno grupo da unidade de ação da escola sabatina. Aí você vai pensar, orar e conversar com a sua classe de escola sabatina também sobre isso, tá? E número 4, quero apoiar e convidar pessoas para as classes bíblicas da igreja. Nós vamos começar a Semana Santa, então, coloca esse item assim, ó, quero convidar pessoas para a Semana Santa 2022 na minha igreja. Coloca aí, esse item eu queria em nome de Jesus que você assinalasse no seu cartão. E aí, no final está escrito assim, ó, meu pacto com Deus e sua missão. Decido, pela graça e pelo poder de Deus em minha vida, vou orar, vou trabalhar, vou ministrar estudos bíblicos e eu sonho levar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, não sei, algumas pessoas ao batismo em 2022. Tem alguém aqui esta noite, de coração, tranquilo, que ainda não teve a experiência de levar uma pessoa até o tanque batismal, até o batismo? Levante a mão, pastor, ainda não tive essa experiência, ok? Ok? Esse é o ano de você ter essa experiência, amém? Esse é o ano de eu ter também essa experiência, este é o ano de todos nós termos essa experiência, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Você vai assinar o cartão e vai deixar na sua Bíblia, é para você. O pastor Cândido, eu não sou fiscal espiritual, não tenho nada a ver com isso. Eu só estou aqui lembrando para você que você é o sal da terra, é a luz do mundo, e Deus pode fazer uma obra extraordinária através da sua vida. Amém, irmãos? Eu queria fazer uma oração por você. Levante, por gentileza, pegue o seu cartãozinho aí na sua mão, e eu queria fazer uma oração muito especial por você. Uma oração muito especial pela sua vida. Vamos falar com Deus sobre esse nosso compromisso. Querido Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Que privilégio, Senhor, é ter um dia conhecido o Evangelho. A nossa vida é completamente outra, porque um dia o nosso coração foi alcançado pelo Senhor Jesus. Onde nós estaríamos, Senhor, se não fosse a Tua presença na nossa vida? Nós te louvamos por isso, mas não somente isso, Pai. Nós agora queremos responder à salvação que recebemos de Ti, nos entregando completamente a missão de abençoar e alcançar outras pessoas para o Teu reino, Pai. Nós fomos encontrados pela graça e nós queremos viver para promover novos encontros com ela. Aqui neste papel, nós assinalamos alguns compromissos. O Senhor sabe o que há no nosso coração. Coloca, Pai, mais vontade no nosso coração de cumprir a Tua missão. Dá, Senhor, para nós oportunidades claras de cumprir a Tua missão. Senhor, e que ao sairmos por essas portas afora, saiamos de mãos dadas com Cristo Jesus. Que Ele seja sempre o primeiro, o último e o melhor em tudo de nossa vida. Pois é em nome dEle que oramos. Amém. Amém.